Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que todos tenham assim um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos estudar a lição e hoje, sábado 29 de junho, inicia-se um novo trimestre, que é esta lição aqui sobre o Evangelho de Marcos, um novo trimestre com o Evangelho de Marcos. E esta semana inicia-se a lição de número 1, a lição aqui de número 1, que ela tem como título o princípio do Evangelho. E o que nós podemos aqui observar na lição que inicia-se hoje, que inicia-se um novo trimestre, onde nós falaremos sobre o Evangelho de Marcos, onde o livro de Marcos é o livro mais curto em termos assim de linguagem grega, ele é um livro simples, com a linguagem simples, como Marcos sempre foi uma pessoa simples, um jovem simples. Porém, ela é muito importante dentro dos 4 evangelhos, ou seja, de Mateus, de Lucas, de João e Marcos. O livro de Marcos ele sobressai por ser um livro bastante importante, porque onde ele sobressai assim nesse evangelho, porque esse evangelho de Marcos está baseado nos demais, e fala de algo importante, que é o princípio do Evangelho, e ele coloca no centro de tudo isso o nome de Jesus Cristo. E a história ela é muito interessante, assim, pelas formas, que esse Evangelho ele foi feito, foi produzido. E se fosse para nós escolhermos entre esses 4 evangelhos que eu mencionei, Marcos realmente seria o mais importante, porque ele fala assim com detalhes, sobre a vida de Jesus, e essa opção seria realmente Marcos, pela escolha. E conforme estudos gregos, quem escreveu o livro realmente de Marcos, muitos acham que não tenha sido ele, mas o Marcos ele funcionava assim como um escriba, ele sempre acompanhava Pedro, e ele, como um escriba, assim, ele escrevia tudo o que Pedro falava, ele passava para o papel, dentro da sua narrativa, assim, que é muito importante, e foi ele mesmo, mas as ideias de grande parte assim, ditadas, ela vinha do apóstolo Pedro, e tem até alguns dizeres, que alguns falam, diz que Pedro falava e Marcos escrevia. E até um historiador e escritor do século II, chamado Papias de Hierápolis, que é muito famoso, ele mencionava isso, que Pedro narrava e Marcos escrevia. E os evangelhos de Marcos traz muitas memórias do apóstolo Pedro, Se você olhar assim na forma como é escrito o livro de Marcos, você lembra muito a Pedro, E Marcos ele é apelidado em algumas academias como o Evangelho do segredo messiânico, ou o Evangelho do silêncio, porque é aqui onde Cristo dá a sua mensagem com mais ênfase, ou seja, quando Jesus falava, eu vou curar você, mas não conte para as outras pessoas, o que acabei de fazer,
é o que Jesus realmente pedia, e Marcos dava muita ênfase, né, nessas palavras, para que Jesus realmente ele não gostaria que as pessoas o conhecessem somente por milagres, mas que ele fosse o conhecesse como ele é o grande Salvador e Redentor da nossa vida. O que apresenta para nós é que o Jesus justamente esse apresentado por Marcos, né, o Salvador, o Redentor, e ele não queria muito destaque. Jesus não queria assim muito destaque, né? Antes do tempo adequado, né, quando ele fosse realmente crucificado e morto, né, ele preferia que fosse no silêncio, né, dos milagres que ele fazia. E Marcos tinha essa atenção para isso, nas suas narrativas desse livro, né. E justamente Jesus fazia isto, né, para que a fé das pessoas não fosse fixada somente em milagres, né? Onde hoje, né, por exemplo, nós vemos muito disso, né, onde as pessoas querem ver milagres, revelação e, e não se consagram, né, não faz o mais importante que o que importa realmente é a fé, acreditar a Jesus como o Salvador e Senhor da sua vida. E nos Evangelhos de Marcos nós vemos assim uma linguagem assim bem simplória, né? Simples, fácil de entender, né? Por isso que o autor da lição da escola sabatina dessa semana, que é o Thomas Sefer, que ele colocou no verso para memorizar o seguinte texto, ó. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia pregando o evangelho de Deus, e ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no evangelho. Está lá em Marcos capítulo 1, versículos 14 até 15. E nesse texto, né, do apóstolo Marcos, né, ele coloca assim com palavras bastante claras, no tempo assim verbal do grego, cujo objetivo de falar justamente sobre o reino de Deus, no sentido assim da presença real, né, de Cristo, que ele havia iniciado, né, após João Batista ser preso, o seu ministério, né, onde Jesus estava iniciando o seu ministério. Ou seja, o Marcos ele estava falando justamente do princípio do Evangelho. E com exceção de Marcos, né, nenhum outro escritor dos Evangelhos usa esta expressão, né, o Evangelho de Deus, que está lá no grego, que quer dizer Jésus, onde nos mostra que Jesus, esse Evangelho, constitui, né, o foco e a essência narrativa de Marcos. Se olharmos no início do capítulo 1 de Marcos, nós vemos lá, que está escrito lá, princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Ele já inicia falando isso e ainda coloca lá Filho de Deus. E apesar de nós não termos assim nenhuma informação sobre o período da atuação de Marcos, né? O que nós sabemos é que ele acompanhou Barnabé e certamente podemos afirmar que ele foi muito bem ensinado e discipulado por Barnabé, né? A ponto assim de mais tarde o próprio apóstolo Paulo reconheceu o seu valor, o valor de Marcos, né, pelas expressões que ele colocava no seu livro, que dizia lá, o Evangelho de Jesus, que são narrativas assim, próprias de Marcos, mostrando assim o seu amor, o seu respeito realmente pelo Mestre Jesus, e que ele fazia isto. E Marcos resume o tema não só do capítulo inicial,
né, assim, do livro, né? Mas também de todo o relato assim em si, né, do seu livro. Uma época em que as pessoas muitas vezes eram seduzidas, né, pelo fascínio assim do livro e pelo título, né? E justamente Marcos procurou fazer isso para chamar a atenção e a curiosidade do leitor. O que nós vemos na Bíblia desde os tempos mais antigos, que cada um dos evangelhos canônicos, né, ele tem sido assim associado a um apóstolo, né? No caso de Mateus e João, ou ao companheiro de um apóstolo, né? Sempre eles falavam assim, Mateus e João. E assim o evangelho de Lucas está relacionado com Paulo, né? Sempre um evangelho relacionado com outro, né? É, que no caso ali de Paulo, ele menciona lá em Colossenses capítulo 4, versículo 14, e 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. E o evangelho de Marcos, ele está ligado a Pedro, que está lá em 1 Pedro 5,13, que ele menciona isso. Que até o apóstolo, né, Pedro chama Marcos, né, de filho, indicando, né, que Marcos exerceu assim, um papel muito significativo e importante para Pedro, e principalmente ao lado dos apóstolos, né, mostrando assim, uma grande ligação, um relacionamento entre Marcos e Pedro ser muito bom. Claro, com algumas exceções, né, que todo ser humano tem suas falhas, tem os seus defeitos, mas no relacionamento geral eles se davam bem, né, João, Marcos e Pedro. O estudo diário que nós faremos durante essa semana, nós abordaremos e analisaremos detalhadamente sobre dois componentes do primeiro evangelho de Marcos, né, com a expressão Evangelho de Jesus Cristo, e mais especificamente, né, o próprio nome de Jesus Cristo, onde ele sempre iniciava com esses dizeres. Bom, nós estudaremos também como Marcos ele é apresentado no livro de Atos dos Apóstolos, né, como ele é relacionado realmente à biografia de Marcos ali, que fala em Atos 12:12. Verificaremos também o resultado da união de João Marcos com Saulo e Barnabé, para nós sabermos como foi realmente os resultados dentro da proclamação do Evangelho. Está lá em Atos 13, versículos de 1 a 5 e versículo 13. Saberemos também por que o apóstolo Paulo ele rejeitou por uma época João Marcos e por que Barnabé lhe deu uma segunda chance onde Marcos sobressaiu. Nós estudaremos e veremos o porquê disto, que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 36 até 39. Vamos ver como foi a recuperação de João Marcos, né, com detalhes do apóstolo Paulo, lá em Colossenses capítulo 10, 2 Timóteo 4:11, Filemão capítulo 24 e 1 Pedro capítulo 5, versículo 13, que fala desta recuperação do discípulo de Pedro chamado Marcos. O apóstolo Marcos fala de três personagens principais e importantes para que o evangelho fosse alcançado. Quem são eles e o que fazem, né, esses personagens? Nós saberemos em estudos diários durante essa semana, que está ali no livro de Marcos, capítulo 1, versículo de 1 até 8. Marcos fala também sobre o batismo de Jesus. Vocês sabem quem apareceu neste momento no batismo de Jesus e o que ocorreu ali? Nós saberemos durante os estudos na semana, está lá em Marcos capítulo 1, versículos 9 até 13. E falaremos também com detalhes sobre as três partes da mensagem do Evangelho de Jesus, de como assim, como o Marcos ele escreveu e discorreu sobre esse assunto,
que está lá em Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus, através do poder do Espírito Santo, tem falado para todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita, né, Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter sabedoria, ter entendimento e começa a manusear melhor as Escrituras e será realmente um grande pregador como Marcos foi também. Porque você entenderá por que Marcos escreveu ali princípio do Evangelho. Você saberá se conduzir também o relacionamento de Marcos com outros apóstolos, né, que também o ajudaram a crescer. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus, Ele levará você, a sua família, a mim, a todos nós, para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.